Tranquilo. Bom dia novamente, bom dia, mas tem gente que assiste boa tarde, boa noite, né? Todo mundo sabe, eu sou o André Faturi. Hoje eu estou convidando a Débora, né? Débora Costa, não Débora? É mais como Débora Torres, né? Vamos Débora deixar eu, Torres. Débora Débora Torres. Costa Torres, doutora Débora Costa Torres, né? Conheço a Débora aí de um período não tão bom, mas nos conhecemos mais uma vez pelo LinkedIn também, né? Eu acho que tem muita gente que não acredita nessa ferramenta, mas que tem um grande potencial. E de certa forma, mesmo contato distante, a gente se tornou bons amigos até acho que pela sintonia de vibração positiva aí de vida e de mercado, né? Oh, Débora, obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia com a gente, com o pessoal aí do canal aí, que é uma coisa nova que eu estou começando aí, acho que é um projeto bacana, e aí eu queria realmente iniciar os trabalhos. Não é o primeiro vídeo, né? Mas puxei uma outra pauta bem polêmica aí que está acontecendo no mercado, mas convido a todos aí a irem no histórico aí dos vídeos e verem que a gente falou a respeito dos técnicos e mecânicos, uma resolução diferente, doida e bem polêmica. E aí a gente falou das atribuições dos técnicos e das atribuições dos engenheiros, né? E por que não chamar alguém da área de recursos humanos, RH, psicologia, que entende um pouco mais de soft skills, né? Nós temos uma velha briga aí no mercado, todo mundo fica, o hard skill, soft skill. Aí eu vejo um post, chama a Débora para debater, e aí a gente dá porrada, bate junto, né? Uma briga que não deveria existir, no meu entendimento. No passado, eu imaginei até que ela deveria existir, e depois a gente vai entendendo, vai compreendendo melhor que a coisa tem que ser mais amena, e que as duas são tão importantes quanto. Né? verdade, verdade. Meu entendimento, né? Uma se posiciona como complemento da outra. Exatamente. Débora, se apresente para Diga, quem não te conhece. vamos lá. Bom, eu sou psicóloga de formação e ingressei na carreira de recursos humanos muito cedo, ainda até antes da faculdade, já trabalhava em recursos humanos, então, assim, amo de paixão a área de RH. E durante a faculdade sempre falei que meu caminho era seguir na área de recursos humanos, eu gosto disso. Mas num determinado momento eu senti que precisava caminhar, caminhar de uma outra forma, né? E a psicologia clínica sempre esteve aí como meu segundo step, né? Isso eram planos já para o meu futuro de carreira. É, no começo os meus planos eram para os 45, né? Já perto aí de quando a gente está batendo um pouco mais a carreira. Desculpa, gente, eu tenho um cachorro dentro de casa que ele parece um turbilhão, sabe? E aí ele sai levando tudo. E aí eu acabei encurtando isso, eu senti que era o momento de encurtar. O que me movimentou um pouco para encurtar a minha carreira, mudar a minha carreira, né? E encurtar esses meus planos. Já eram planos, tá? Então, sempre estavam nessa minha linha de tempo, eu só encurtei. O que me movimentou foi começar a me conectar mais com pessoas. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que o André estava falando e muito daquilo que a gente já vem conversando há bastante tempo, né? Então eu comecei a descobrir que conexões elas não servem só para encher números no nosso timeline no LinkedIn. Elas servem para a gente fazer isso. Se eu e o André a gente está aqui hoje é exatamente por causa disso, né? Porque a gente fez da conexão um contato maior, né? E isso é muito prazeroso. Então, isso me movimentou para falar, poxa, eu tenho muito mais para dar, muito mais para doar, e por que não estar mais próximo daquilo que eu gosto e sei fazer, né? Mas sem deixar de lado todos esses meus anos de conhecimento e experiência em RH. Isso foi muito importante para aquilo que eu faço hoje. Então, estar perto de pessoas dentro de empresas durante 20 anos
foi super contributivo para que eu pudesse fazer o meu trabalho hoje. Então, eu tomei a decisão, há algum tempo atrás, de migrar para a área clínica e olhar exatamente essa conexão que as pessoas fazem, delas com elas mesmas e olhando para a sua saúde. Então, eu hoje tenho um foco de trabalho mais próximo daquilo que é o profissional e da sua saúde mental, né? E essa é a minha proposta de trabalho, né? E daí disso nasceu a Carry Young Care, e exatamente para olhar a pessoa profissional, né, e a sua carreira, né? E quando a gente fala de carreira, eu não estou dizendo a pessoa só dentro da empresa, ligada a uma empresa, mas a pessoa ligada com o trabalho, com aquilo que é o trabalho, o significado do trabalho para ela em si, e conectado com o cuidado com ela mesma, né? Então, olhar para a sua saúde. E esse é um pouquinho. E, obviamente, que depois de estar 20 anos na RH, de ter feito especializações em recursos humanos, eu fiz um MBA em liderança, o que foi muito positivo para mim, né? Não pelo fato de só olhar liderança, né, desse jeito que está proliferado hoje, né, o líder, mas assim, de olhar os conceitos de liderança e aquilo que traz conexão para si próprio. E hoje, por estar do outro lado, eu tive que começar a reaprender algumas coisas, com certeza. Então, eu venho estudando bastante. Hoje, só para vocês terem uma ideia, estou fazendo 3 pós-graduações. Três? 3. Simultaneamente? Simultaneamente. Tem gente que tem coragem e tem empenho, né? Eu acho que é um pouco de ousadia também, né? E não aconselho todo mundo fazer isso, não. Precisa, tá? Mas tem uma outra coisa, é óbvio, as pós, elas têm uma certa relação entre elas, então fica muito mais fácil, né? Me diz uma coisa, quando você estava comentando a respeito da sua carreira, você puxou 2 pontos aí que eu vou aproveitar e vou complementando a nossa pauta, né? Perfeito. Talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas eu acho que ele é enriquecedor. Por exemplo, eu tenho hoje uma referência de um RH, talvez ideal ou que se imagina, né? RH, vamos pensar em recursos humanos. Você conhece a série Billions? Já ouvi falar, não assisti, mas eu ouvi falar. Tem uma personagem que cuida de recursos humanos da empresa lá, que é a Wendy, né? Que é interpretada pela Meg Stiff. Estou vendo aqui, inclusive, no site simultaneamente, que eu não lembro o nome desses, desses personagens. Onde ela cuida efetivamente de RH e dentro da empresa ela faz um acompanhamento não psicológico pessoal, mas ela tenta trazer os problemas pessoais, né, para o rendimento da pessoa dentro da empresa, e aí ela recebe um feedback do Axl Rose a respeito, olha, o cara tá meio caindo o rendimento dele, eu preciso que ele faça tal coisa, veja o que está acontecendo, e ele se envolve nisso, né? É utopia. Você vê que é utopia o que a Wendy faz? Não mesmo. Eu vou te falar o olhar que nós estamos tendo, né? Eu acho que as empresas estão começando a entender que não existe mais aquela frase de, olha, sua vida pessoal você deixa da porta para fora, daqui para dentro você é profissional. Isso não existe mais. Nós somos um ser único, né, que nos conectamos com tudo ao nosso redor. Então, as competências que eu expresso, ou as minhas características emocionais, elas são as mesmas com a minha família, com os meus relacionamentos dentro da empresa. Ou seja, se eu não estiver bem do lado de fora, eu não vou produzir do lado de dentro. Então, faz todo sentido, todo sentido. Inclusive, ontem mesmo, André, eu estava assistindo uma live com duas pessoas super importantes, que é o CEO da Solids. A Solids é uma empresa de RH
de People Analytics. Então, a Solids, ela faz todo o conjunto de RH, né, e isso tudo integrado numa plataforma. Então, são duas empresas muito atualizadas, tanto a Solids quanto a Psicologia Viva, porque eles estão bem conectados, eles nasceram de plataformas, são plataformas que nasceram para fazer as coisas funcionarem. No caso da Solids, ela trouxe todo o contexto de RH para dentro da plataforma, avaliação comportamental, avaliação de desempenho, né, avaliação, todo tipo de avaliações, ou seja, olhar o ser humano dentro da empresa, tá, como um ser único e trabalhar aquilo. A Solids fez isso, e o Psicologia Viva nasceu para trazer essa tecnologia para os psicólogos clínicos, né? Então, eles estavam, os dois CEOs, falando sobre isso, exatamente sobre esse assunto, né? Como o RH hoje vê essa importância de trabalhar a saúde mental, né? E trabalhar o ser humano como um ser único, né? Eu não tenho mais como achar que todos, 100% da minha empresa vai se comportar da mesma maneira, ou que eu posso rotular dentro da empresa como é que eu quero que todo mundo se comporte. Não, eu posso escolher quais competências eu quero que a minha empresa tenha, né? Então, eu tenho lá a minha visão, missão e valores da minha empresa, né? E eu posso escolher o que eu quero para a minha empresa. Mas eu não posso exigir que aquele colaborador tenha todas aquelas. Eu posso, sim, escolher no mercado pessoas que estejam próximas das competências que a minha empresa tem. Isso eu posso fazer. Agora, exigir que aqueles colaboradores que estão lá dentro se comportem como eu quero que eles se comportem, não tenho como fazer, né? Então, o que eu acho disso, acho que faz sentido o que você está falando, e o que ela está fazendo, sim, que é olhar o ser humano como um ser único e entender que aquilo que ele vivencia fora das quatro paredes da empresa, ele vai trazer para dentro. E não tem como eu separar isso, eu tenho que aprender a trabalhar integrado. Você conseguiu aplicar isso aí esse entendimento nas suas experiências profissionais em business, né? Business experience? Sim. Enquanto RH, para nós, eu acho que fica mais fácil. E falo até mais do que isso. Hoje a gente tem, dentro do RH, a gente tem profissionais das mais diversas áreas. A gente tem psicólogos, engenheiros, administradores, economistas, inclusive tecnólogos de RH. Então, eu vejo assim, que para os psicólogos talvez isso fique mais fácil, porque o psicólogo ele já estuda para enxergar o ser humano como um ser integrado, né? Para os demais é um pouco mais difícil. Então, assim, para nós é um certo privilégio, a gente consegue enxergar melhor isso. E eu acredito que sim, eu consegui ver muito disso, né? Agora, não é para todo mundo. A gente ainda temos muitas dificuldades, principalmente por parte de líderes de alta gestão, né? Que não conseguem enxergar essa integração, né? Tá certo ou tá errado? Tá certo e tá errado, tá? Vamos lembrar que um líder... São pontos de vista diferentes, formas de administrar, né? Exatamente. Aí é o que eu entendo que você está colocando, que assim, é como se fosse o gestor, vamos falar assim, o diretor, coloca toda a sua equipe e aí ele gere a equipe como marionete, né? Simplesmente faça, execute, preciso que seja resolvido, não dando ao recursos humanos a atribuição devida, né? Olha, eu preciso que ele faça isso, mas eu estou vendo que ele está com essa dificuldade. Poxa, vai lá, conversa com ele, vê o que quer. Ou seja, um approach humano, né, daquele profissional, e isso não acontece muitas vezes. E às vezes o RH realmente, em algumas condições eu vi isso, fica em desacordo com a gerência, tá bom, eu faço isso, mas eu não concordo, você percebe que tem aquela, digamos assim, má vontade em executar as coisas por diferente entendimento, ou seja, o poder, né, ainda prevalece muito mais do que o bom senso, o debate, a resolução dos conflitos, né, de ideias. Exatamente. Olha, André, uma coisa muito interessante
a gente tem, se não me engano, é anual ou bianual, um lançamento da revista Exame que fala sobre os RHs mais admirados, né? E existem muitos profissionais que eu particularmente admiro, tá? Mas o que eu vejo? Que o RH ele consegue trabalhar muito bem e ser bem admirado quando ele tem consigo um CEO parceiro. Mesmo quando o CEO ele está numa linha diferente do RH, e geralmente tem que estar, tá? Ele tem que estar, mas aquele CEO que fala assim, olha, eu não sei fazer, mas RH, você me ajuda aqui. Então, enxerga o RH como ajudador. Nesse caso, flui muito bem. Flui muito bem. E aí você vai ver, por exemplo, essas empresas que são mais admiradas mesmo, os RHs que são mais admirados, né? Por quê? Porque o CEO, ele dá essa abertura, ele enxerga o quanto tratar seres humanos é importante, né? E agora, quando você pega um ambiente onde o CEO não tem essa visão e o CEO fala assim, não, aqui eu defino quais são as regras e RH, você vai seguir as regras, aí a coisa não flui, porque o RH deixa de ser parceiro para ser só executor, né? E aí é o executor que a gente fala que não é o RH, é o DP, né? Que contrata, que entrega crachá, que cuida da folha de pagamento, não é o RH. Aí nesses casos, troca de nome, mas a função continua sendo a mesma. Não tem autonomia para ajudar, né, na companhia, nas pessoas, no resultado da empresa, que eu acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante, entendi bastante em cima assistindo da série de Billions, né, e fica travada, né? Fica só o Exatamente. joguinho de marionete lá, ó, faz. Ah, não deu certo, ó, o cara não consegue fazer. Efetivamente pega e troca a peça, né? Como se fosse fácil trocar a peça do tabuleiro, né? E como se uma outra pessoa fosse resolver, né? Tem várias coisas que influenciam aí, né? Então, por exemplo, quando você não tem. Você sabe que eu uso muito essa palavra, né? Conexão. Porque para mim tudo funciona com conexão. Então, quando você tem uma cultura de uma empresa que não está conectada, você não consegue fazer a coisa fluir. E aí, o que acontece? A alta gestão é produtividade, produtividade, produtividade. Não está errado, tá? Um CNPJ precisa de produtividade para alcançar Sim, resultados. Não está concordo com errado, você. Sim. tá? Então, a visão não está errada. Só que Mas eu só... como chegar até isso, né? É isso, eu só enxergar produtividade sem entender que para que eu seja produtivo, eu preciso que as pessoas que estão comigo, elas estejam bem e capazes o suficientes para fluírem, eu não vou alcançar produtividade. E aí, qual que é o grande problema? Eu vou achar que o problema está sempre na pessoa, vou continuar trocando, esse aqui não está encaixando, eu troco, esse aqui não está encaixando, eu troco. Só que não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou fazendo a coisa conectar, né? Então, quais são as empresas que conseguem fluir melhor e alcançar melhor produtividade? É quando enxerga o contexto como um todo, né? E, de novo, eu não preciso ter um CEO super Bonzinho, né? bacana, bonzinho. Não, não precisa. Ele só precisa entender que pessoas são importantes. Quando ele entende, o CEO e a diretoria, né, conselhos, etc., quando eles entendem que pessoas são importantes, a coisa flui. Às É vezes a isso. gente também, isso que você falou, às vezes a gente vê políticas, né? Ah, as pessoas são importantes, olha, você não é colaborador, você é o time, mas está só no papel, né? E muitas vezes isso vem da matriz, né? Aí colocou lá no papel, traduziu, mas efetivamente não se aplica, né? Exatamente. Então, e Exatamente. talvez aqui no Brasil nós tenhamos uma, uma limitação, digamos até moral, se a gente pode colocar nesse aspecto, porque isso é moral, de colocar business, né, numa caixinha diferente de relacionamento ou conexão para que tudo flua de forma mais harmoniosa, né? Exatamente, exatamente.
Ó, um exemplo disso, né, e relacionado à produtividade, às vezes, o gestor lá, o gerente, o coordenador, senta com o time dele de 15 pessoas e aí ele começa a fazer lá a avaliação de desempenho. Fulano, ó, você não alcançou esse resultado. Ciclano, você não alcançou esse resultado. Você está deixando a desejar aqui, você está deixando a desejar lá. Ele dá o feedback. Ó, você não fez isso, por causa disso, disso, disso. Ele dá o feedback. Só que ele se esquece de olhar que vai além disso. Ele não faz o que vem depois. Se o fulano não está entregando, se ele está deixando de fazer alguma coisa, tem algum motivo. Que pode ser um motivo pessoal, pode ser um motivo profissional. Quantas vezes a gente vê pessoas que não produzem porque elas estão em lugares errados? Ou ela tem, ou alguém, ou ela está com algum limitante interno, né? Que ele não pode pegar e apontar o dedo, né? Exato. Ou alguma coisa externa. Olha, não posso passar a barreira ali. O cara disse para mim que não posso mexer Exato. ali, né? E aí o cara continua cobrando dele, fala, pô, aí fica impossível, né? Exatamente, exatamente. Franqueza, né? A franqueza dentro do ambiente de trabalho, não é só do profissional, mas também do, vamos dizer, não vamos chamar de chefe, vamos chamar de líder, né? Porque ele tem que entender, ele tem que se deixar, em teoria, tem que deixar a sala da porta aberta para ele também ouvir esse feedback e entender como um todo a situação, né? Exatamente, exatamente. Então, faz sentido. Outra coisa que faz sentido, também até voltado para o hard skill. Por exemplo, você pega um profissional que às vezes é um cara super bom de sistemas, ele maneja muito bem o sistema, né? E aí ele está sendo cobrado de produtividade e não está alcançando os resultados dele, né? Eu vivenciei isso. Quando a gente foi entender o processo que ele fazia, era um processo de conexão com um país de fora, o processo não era feito dentro do sistema, o processo era feito por e-mail. Olha a morosidade. Só que ele acabava levando a culpa dessa morosidade porque o processo era feito por e-mail, não por sistema. Aí tem duas coisas, né? E aí eu emendo um outro ponto da nossa, da nossa pauta aqui, que é o propósito, né? De ele conseguir identificar, né, qual é o propósito que ele tem que fazer, que executar. Se ele levantou a lebre, olha, que é uma visão um pouco mais ampla, né? Eu comento isso aí em hard, mas aí isso vira para mim um entendimento que é um pouco mais amplo, que é a visão 360, né? Dele entender que ele não consegue executar o trabalho de forma bacana por conta, nesse caso que você está comentando, porque todo o trabalho é feito por fora do sistema, né? E aí ele não levantou, olha, eu tenho que trazer por dentro do sistema, ou faz tudo por fora ou faz tudo por dentro, porque eu não consigo entregar. Aí ele não tem a visão, ou ele não comunica, ou o líder não enxerga, ou alguém não se importa por isso, né? Simplesmente faça, faz acontecer, né? Tem que se virar, esse tipo de coisa, né? E aí as coisas começam a engessar, traz más resultados, né? Às vezes você tem a franqueza, sabe, ó, não dá para fazer de tal forma. Você sabe se o problema está exposto, foi diagnosticado, né? E aí é competência, né? É propósito que o cara tem que fazer se desenvolver no hard skill, mas ele tem que ter competência de poder enxergar isso. Ou ele, ou o líder, né? Não é todo mundo que tem visão 360, né? Mas isso, o tempo tem que ser desenvolvido ou por ele ou pelo líder, né? Exatamente. Eu vou dizer para você que existe um meia-culpa aí, existe sim, o profissional, ele realmente ele precisa se enxergar melhor, né? Ele precisa se autoconhecer, e nesse sentido eu vou defender um pouco aí dessa onda do coach que nós vivemos, né? Sem banalizar, mas trazer a importância disso, tá? Qual que é a importância do processo de coaching em si? É poder trazer à tona esse autoconhecimento que muitas vezes o profissional não tem. Né? Então, por esse caminho, é um processo que vale muito a pena, tá? Porque esse autoconhecimento é importante. E o outro lado dessa moeda são as lideranças, né? Que têm fundamental importância em perceber e conhecer quem são os seus liderados. Né? A liderança tem que enxergar isso. Né? E não é assim, não sei fazer. Não. Aí, nesse caso, eu vou dizer que
os líderes, eles têm que buscar alternativas, eles têm que se desenvolver, e as empresas, nesse caso, também precisam desenvolver os líderes para isso, tá? As duas coisas, tá? Se eu ocupo um papel de liderança, eu tenho como uma certa obrigação minha assumir algumas responsabilidades. Isso faz parte do meu papel, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade, que é, eu preciso conhecer o meu time. Conhecer o meu time não quer dizer assim, olha, eu fui na festa de aniversário do fulano, eu fui tomar cerveja com o ciclano. Não é isso. Claro que a festa, a cerveja, o happy hour vai ajudar? Ajuda, mas não é isso. É conhecer de verdade, né? É conhecer, Saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? Conhecer, saber... Todo recurso que a gente tem humano, a gente precisa saber quais são os pontos fracos e os pontos fortes, né? Aquele cara é bom para executar um trabalho no Excel, né? Olha, aquele outro, ele também é bom no Excel, mas ele é melhor ainda na negociação. Então, mesclar os dois para fazer uma atividade, por vezes, é melhor do que só atribuir a a atividade como um todo, né? E passar. Isso cria uma responsabilidade maior do líder de criar sinergia, né? Para que as coisas se completem, né? É bem complicado. Perfeito essa palavra que você usou, André, completar. Olha só, recentemente eu estava conversando com um gerente e falando um pouco a respeito das características pessoais desse gerente. Eu sou analista comportamental, então eu uso muito o DISC para falar sobre isso, e a gente vinha conversando sobre as características dele. E era um gerente que ele tinha como característica ser muito executor e muito comunicador. Então, é uma pessoa assim muito impulsiva, de tomada de decisão muito rápida, né? Porém, pouco analítico e pouco planejador, né? E ele contratou para a equipe dele uma pessoa extremamente analítica e extremamente planejadora, o oposto, né? Deu conflito. Então, mas a gente conversava exatamente sobre isso, foi o trabalho que nós fizemos. Assim, num primeiro momento, ele achava um absurdo, porque ele é muito lento, porque ele não faz... E eu falei assim, pare e preste atenção, você conseguiria fazer e apresentar e colocar tantas coisas para sua diretoria se você não tivesse uma pessoa analítica, analisando dados, planejando para você? Não, talvez não. Falei, então, ele é o seu balanço. E é por isso que se completa, é por isso que funciona. Se um líder, e esse é o grande problema de muitos times, sabe, André? O que acontece? O líder traz pessoas que são iguais a ele. Aí ele quer que a pessoa faça de um jeito diferente, e a pessoa não vai fazer. Então você imagina um líder que é, por exemplo, um cara super analítico e planejador, que não executa muito. Né? Aí ele contrata pessoas para trabalhar com ele, parecidas com ele, que também são pouco executoras. O que acontece com a produtividade? Cai. Ou com assertividade, né? Que sai executando sem planejar, sem analisar. Se ele contrata o contrário. Então, assim, isso é muito importante, as pessoas pararem com esse negócio de assim, eu tenho que ter gente igual a mim. Não, não é bem assim. Você precisa se relacionar com pessoas que são diferentes de você. De preferência, pessoas que se completem entre si. Porque aí você vai ter dentro da sua equipe um pedacinho de cada um e vai conseguir falar a mesma língua. Vai ter mais ferramentas para conseguir, né? Ao invés de ter um tipo só de ferramenta, né? Exato. Isso é bem comum. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu vou tentar fazer um resumo aí do contexto que a gente colocou, né? O atendimento pessoal de psicologia, né, que é o que você mudou um pouco na sua carreira aí atender, é mais para um amadurecimento. Vamos pensar assim, amadurecimento. Vamos ver nesse ponto, né? Amadurecimento, conhecimento pessoal, né? E o coach é do mesmo sentido, amadurecimento, só que com a visão profissional, mais nos detalhes de aplicabilidade no trabalho. Falei bobagem? Vou ajustar um pouco. Tá. O coach, sim, é um crescimento, é um autoconhecimento, crescimento e amadurecimento em todas as áreas da vida. O coach pode ser aplicado em todas as áreas.
Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a área profissional, mas o coach serve para qualquer área da sua vida, tá? Tá. Mas ele ajuda, ele Ele ajuda ajuda, no amadurecimento, né? sim, a partir do momento que a pessoa vai se autoconhecendo, ele ajuda no amadurecimento. Quando a gente fala da terapia, da psicoterapia, a gente está falando de saúde, né? Ou a prevenção dela, tá? Então, é um outro contexto, tá? E por que ela é tão importante quando a gente olha isso dentro do contexto empresarial também? Porque nós estamos sofrendo demais, né? E adoecendo demais, não só dentro das empresas, mas com contextos relacionados ao trabalho, tá? A gente sempre olha muito essa coisa da empresa, do CNPJ, mas existem pessoas que estão adoecendo, por quê? Porque decidiram tocar sozinho um negócio próprio e não consegue lidar com o equilíbrio, não consegue fazer um equilíbrio na sua vida, né? Então adoece. Então, quando a gente fala da terapia em si, a gente fala de saúde, né? E aonde que isso se reflete muito? Se reflete em questões muito mais acentuadas de ansiedade e depressão. As pessoas, elas têm crises de ansiedade e elas começam a ter processos de depressão, né? Então, hoje a gente tem um dado, a gente tem um dado aí da Organização Mundial da Saúde que a gente tem quase que 30% da população sofrendo com temas de ansiedade e depressão. É um número altíssimo, né? Que a gente precisa acender. Tá. Se a gente pensar que o trabalho de coach, né, teve um boom aí, 2017, 18, né, um boom, né? Eu não sei mais se esse boom é tão forte, porque vou dizer profissionalmente, além do que a gente acompanha no mercado e na vivência, né? Pelo LinkedIn eu comecei a dar, e eu dou mesmo, eu acho que é uma limpeza, eu dou um like, eu dou um follow, eu deixo de seguir, eu bloqueio, quando os conteúdos são repetitivos, superficiais ou falsos, né? É o link com PNL que força um pouquinho a barra para garantir like. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo eu fugi um pouco, né? E deixei de ver constantemente isso na minha timeline, né? Então, por isso que eu falo que eu enxergo que já houve um boom, né? De divulgação desse assunto, né? E aí passou um tempo e eu vejo que nós entramos num momento, né? Eu falei para ti que eu não ia falar, vamos tentar não falar a palavra, né, chinesa, de origem chinesa, mas que não é chinesa, né? Que nos trouxe até aqui a situação que nós estamos hoje, mundialmente, né? É uma crise, eu entendo que é uma crise econômica, de saúde pública, né? E pessoal, né? Como eu comentei contigo, já passei por algumas coisas uma situação bem crítica aí no passado, não é que esteja fácil agora, tá ruim, tão quanto, mas eu já passei por coisas semelhantes antes, né? Em que momento ou o que nós estamos ganhando? Porque muito se fala, não, olha, o mundo vai melhorar, a coisa vai ficar bacana, mas se as pessoas não tiverem vontade, né, não se interessarem em não mudar, mas ao mínimo se conhecer, ter uma visão diferente, né, aproveitar esse tempo, a coisa não, nada vai acontecer, o mundo não vai ser melhor. O novo normal, que isso aí chega a ser uma coisa assim meio absurda, né? O mundo VUCA começou lá atrás, né? E eu costumo dizer o seguinte, o meu pensamento, né? Nós não devemos viver no mundo VUCA. Nós temos que tomar atitudes para fugir do mundo VUCA, né? Quem não sabe o que é VUCA, depois eu vou colocar lá embaixo, lá na descrição, o que é o VUCA, né? O que você entende aí desse novo ciclo aí que a gente está passando? Tudo começa mais difícil, né? Parece que esse ciclo começou dessa forma, né? Bom, você colocou vários assuntos aí, então vamos lá.
Primeira coisa, o mundo VUCA é uma realidade, ele existe, né? E como você falou, a gente tem que aprender a como viver nele, né? Então, assim, Débora, agora é uma opinião minha, tá? Eu acho que houve uma banalização desse termo do VUCA, tá? E todo mundo falando VUCA, 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 VUCA pra cá, tudo que era palestra, tudo que era encontro, tudo que era texto, era só mundo VUCA, tá? Eu acho que ele é real, ele existe, nosso mundo realmente, ele é volátil, ele é incerto. Tem uma série de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? A questão está em como que eu vou me preparar, tá? Então, assim, imagina, lá na Idade Média, né, o pessoal ia sair para a guerra, como é que eles se preparavam? Eles tinham tempo de preparo, né? Enquanto eles estavam lá nas suas tendas, eles preparavam suas armas, né, lustravam suas armaduras, ou seja, existe um tempo de preparo. Não é simplesmente, eu vou pegar aqui a minha espadinha, vou sair lutando nesse mundo VUCA e vamos que vamos. Não é assim. Né? Eu preciso deste tempo de olhar para dentro de mim e enxergar quais competências eu tenho, não tenho, quais eu posso desenvolver, quais são essenciais no mundo VUCA, quais não são essenciais. Né? Então, acho que nesse sentido, o coach ajuda. Por quê? Porque ele vai trazer essa possibilidade do encontro com o eu, né? O encontro com você mesmo, né? Ou seja, você vai conseguir parar, fazer uma autoanálise e enxergar o que você tem de positivo, o que você tem de capacidade de melhoria, né? Onde você pode se adequar e priorizar as coisas que são boas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma deficiência em resiliência. A resiliência é um outro termo também que está muito banalizado. Todo mundo fala, você tem que ser resiliente, você tem que ser resiliente. Resiliente por muito tempo não dá, né? Não dá para Então, ser a vida inteira resiliente. exato, poxa vida, e outra assim, não é que eu tenho que ser, é importante para o mundo ser resiliente? Claro que é importante para o mundo que eu seja resiliente, mas eu também preciso enxergar em mim mesmo que eu não tenho competências para isso, eu não estou conseguindo lidar com isso. Aí a gente pode caminhar para o lado da saúde mental. Então eu preciso de uma ajuda para como lidar com certas coisas. Agora, eu não, sabe, não dá para enfiar a goela abaixo, olha, você vai ser resiliente, você tem que ser. Não é assim. Quais são suas limitações? Eu preciso enxergar que o ser humano tem suas limitações, né? Então, acho que falta um pouco dessa questão da compreensão, né? Da comunicação relacional entre as pessoas, né? E por isso que eu acho que esse termo VUCA é muito pesado, porque houve assim uma coisa assim, o mundo é assim, você tem que se adaptar e tem que ser assim. Calma, né? Vamos com calma. O ano passado eu assisti uma conferência de algumas empresas da área de saúde, né? E uma das diretoras de RH, assim, foi muito bacana o que ela falou. Ela falou que a diferença toda nesse mundo que nós estamos vivendo, né? De tantas vulnerabilidades, tantas incertezas, tantas ambiguidades, a diferença disso tudo vai estar na capacidade que eu tenho de enxergar você como um ser humano. Essa vai ser a Empatia, diferença. outra palavrinha mágica aí do mercado, né? Muito banalizada também. Empatia, né? Exato. Banalizada. Né? Todo mundo fala assim, você tem que aprender a se colocar no sapato do outro. Tá bom, mas como é que você faz isso, né? Porque às vezes a gente não tem características que nos ajudem a fazer isso. É importante eu ser empático? Claro que é importante, né? Mas agora a Débora falando, né? A opinião da Débora. Eu acho que tem uma característica que talvez seja até mais, que vem à frente da empatia, que é a sensibilização. Então, eu vejo você numa determinada situação, eu me sensibilizo com a sua situação. Eu entendo que aquilo pelo qual você está passando é doído para você, é sofrido para você. Né? Então, eu acho que essa palavra, para mim, faz mais sentido, que a sensibilização. Sai um pouco do clichê
a palavrinha e é mais conhecida, né? Se sensibilizar, né? Exato. É, verdade. Bacana. Agora, vamos lá. Você lançou aí com uma galera um livro. Cadê o livro? Mostra o livro aí para o pessoal. Cadê o livro? Liderando Juntos. Você sabe que eu tenho vontade de escrever livro, eu já até te convidei para a gente fazer um rascunho, mas eu já vi que você está querendo escrever um sozinho. Eu tenho meus rabiscos aqui, né? Uma hora eu tomo coragem, né? E depois a gente troca a figurinha a respeito, né? Que não é fácil, é um trabalho que eu pesquisei também, é um trabalho árduo, né? Nem sempre. E já ouvi também dicas, conhecimento geral, né? Não é só escrever, tem que sair escrevendo, depois lapida, né? Grava áudio, depois você põe para alguém para fazer separação de capítulos, coordenar. O importante é sair fazendo, né? Como é que Exato. foi a criação desse livro aí em conjunto? Conta um pouquinho da história aí, que eu acho interessante você falar do conteúdo e como você chegou até até o resultado aí desse livro. Bom, na verdade, eu vou falar que eu sempre tive vontade de escrever, mas, assim, faltava-me um pouco da iniciativa, né? Então, fui deixando guardado. E há algum tempo atrás eu conheci o Marcelo Simonato, que é o coordenador editorial do livro. A gente começou a trocar algumas figurinhas. O Marcelo, ele é palestrante, e eu tive num evento do grupo de palestrantes a qual eles pertencem, que é o Palestrantes do Brasil, e me identifiquei bastante com eles. E o Marcelo me convidou para escrever. Foi bem bacana isso, porque eu tive a possibilidade de escrever sobre um assunto que era bem latente para mim naquele momento, que era trabalhar com feedback e feed forward. Então, eu tentei escrever um capítulo bastante prático, né, curto, enxuto e prático, sabe, sem muita teoria, sem muito frufru, mas que ficasse fácil para um líder ou qualquer pessoa, tá? Eu acho que o capítulo ele tá fácil, por exemplo, para um pai, uma mãe aplicar algumas coisas até dentro de casa mesmo, tá? Então, é claro que o feedback ele é importante, né? Então, tanto na empresa quanto fora dela, quando você fala assim, eu preciso te mostrar onde você errou. Ok, tudo bem, ele é importante. Mas é o que eu estava conversando um pouquinho antes. Mas e o resto? Eu mostro onde você errou, mas eu esqueço de preparar você para você não errar de novo. Ou às vezes ser claro e quantificar onde você acertou, o quanto isso foi importante para dar um impulso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o reconhecimento ele é importante, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de feedback, então assim, André, você sabe aquele dia que a gente foi na praça, você deixou cair o papel no chão e você não recolheu aquele papel. Só, esse foi o feedback, dei o feedback, ok. É importante que você não deixe o papel cair no chão. Fechei o feedback, dei o feedback. O feed forward, ele trabalha numa outra linha. O feed forward, ele fala o seguinte, André, você tem dificuldades para segurar as coisas? Você tem dificuldade para jogar o papel no lixo? Você gostaria de uma ajuda de como você praticar melhor jogar o papel no lixo? Entende a diferença? Então, eu me preocupo naquilo que você talvez tenha de deficiência e te ajudo a melhorar, sem criticá-lo, né? Porque o feedback, André, ele expõe a pessoa. Ele não é que a gente vai, agora então a gente abole o feedback, não dá mais feedback e vamos trabalhar. Não é isso. Porque só aponta o dedo, né? Só aponta o dedo. Exatamente, exatamente. Então, eu trabalho nas duas frentes, né? Eu te dou o feedback, eu mostro onde você errou, mas ao mesmo tempo eu também olho para as suas dificuldades e te ajudo a alcançar. Né? Então, por isso que eu falei que é um capítulo bem bacana e que dá para ser usado não só dentro do contexto da empresa, mas em todos os contextos. É bem legal. Então, mostra de novo o livro aí. Mostra de novo o livro. Já está disponível. Está disponível, está à venda em todas as livrarias, pode procurar. Tá, então, lá embaixo de novo, né? Vou deixar um link aí a Débora vai me passar um link de algumas
livrarias, alguns lugares aí que estão vendendo. A Débora não vai me dizer se ela vai conseguir um desconto, algo Olha, semelhante, né? quem quiser comprar direto comigo, só que o problema é que eu só consigo aqui em São Paulo. Quiser comprar direto comigo, a gente Olha, consegue. então vamos fazer, vamos colocar um link de contato seu, eu vou deixar o link da Débora do LinkedIn, eu acho que é uma forma mais fácil de contato lá embaixo, né? E pode contactar a Débora direto pelo LinkedIn, manda mensagem, se ela não receber, se ela não responder em um dia, em uma semana ela responde, a mulher é ocupada, mulher Não ocupada, tanto, nem né? tanto, nem tanto. Imagina, fazendo 3 pós, atendendo, tá? Quem, né, neste momento, quem mais está dando lucro para o Brasil é a Débora. Está trabalhando bastante, né, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vai ter o contato dela lá embaixo, na descrição do vídeo. E aí vocês entrem em contato com ela, ela vai fazer um desconto bacana. Né? Acho que mais que o livro, acho que é importante o conhecimento. Né? Não só, eu entendo até que não só por esse capítulo, mas como por Sim, outros sim. pontos, né? É um livro bem bacana, viu, André? Que foi construído exatamente nessa proposta de juntar o melhor e a essência de cada geração. Por isso que até a capa tem aqui as gerações, né? Então, a Baby Então é por Boomers, isso. X, Y, Z. Então é um livro que fala das gerações. É, ele Qual traz é o contexto geral do livro? Qual o Ele contexto traz geral do vários livro? capítulos de liderança, né? E nesses capítulos vários autores falam, mas a proposta exatamente dos capítulos era falar sobre esse contexto da liderança nas diferenças de cada um. E a proposta da capa do livro é exatamente isso: liderando juntos, mostrar que existe essa conexão, de novo, essa conexão. Né? Não dá para a gente pensar na coisa separada, né? Então, nós aqui dependemos de todos. Nós estamos E, quantas gerações em conjunto, né? e as gerações, e assim, eu até entendo que as gerações, apesar de todas as deficiências que uma geração tem da outra, né? Que tem experiências diferentes, ah, não só experiências, mas conceitos, vivências, né? Elas se complementam, né? O que não quer dizer que, olha, não, porque a geração tal é mais afinada com tecnologia do que a outra geração, porque eu até entendo que isso é muito mais de pessoa, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que eu mexo em alguns itens de tecnologia que outros falam, cara, você é muito antenado. Eu falei, cara, mas eu sou de uma geração diferente. Eu aprendo de uma forma diferente, com assuntos que me têm interesse, né? Ou que eu precise, mas veja, se complementam, né? Sim, exatamente, exatamente. E quem me conhece sabe, André, que eu sempre digo que a nossa geração, a gente tem uma responsabilidade até um tanto quanto maior, porque a nossa geração é a geração da conexão. Imagina, nós fomos criados por baby boomers e a gente nasceu exatamente nessa épocazinha aí da geração X, final da X e começo da Y, né? Então a gente está centralizado na X em geral, e aí a gente tem a X, a Y, a Z, os milênios, e nós temos uma capacidade relacional muito maior, talvez, do que as gerações anteriores e as gerações vindouras. Quando você fala nós, eu me incluo nessa, né? Nós vivemos aí a geração da criação da internet, né? Da vinda do Google, pesquisamos na Bíblia e também pesquisamos no Google, Na né? Barça, né? Na A Barça. Barça, nossa, Barça, nossa, nem fala de Barça. Então, eu acho que isso que você comentou, acho que é da nossa geração, não sei qual que é, não vamos revelar a idade, né? Apesar da gente já ter dado vários indícios, né? Mas que a gente realmente viveu o fim de uma etapa e o início de outra e continua hoje convivendo, né, com essa nova geração, né? Então, o pouco que a gente tenha vivido, né, ou de cada uma, ou estejamos, a gente conhece, né? Então, eu acho interessante isso que você ter comentado da nossa geração ser da geração da conexão, né?
Talvez seja a, que fez, a geração que fez o link, né? Exatamente, exatamente. Porque você já parou para pensar como é disruptivo? Você senta para conversar, você bota um milênio para conversar com um baby boomer. Eles não se entendem. Fala. Eles não se falam. Só que quando a gente está junto, a gente consegue fazer a coisa girar. Porque a gente consegue puxar pontos e experiências que nós tivemos de cada época, né? Exato, exato. Então, é um peso de nós temos uma responsabilidade, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar para lá. Não, não, não. Não, mas você trouxe à tona um ponto assim que assim, por exemplo, eu imaginei isso, mas eu não tinha contextualizado ou focado um pouco de atenção nisso. Você falou, é uma verdade, é uma verdade. Eu falo muito, por exemplo, eu tenho muito mais relacionamentos profissionais e pessoais com pessoas da minha idade ou mais velhos, né? Mas não que eu tenha menos, mas não que sejam menos importantes os mais novos, né? Exato. Mas os mais novos eles não entendem, tipo, fica assim, mas isso, de onde veio, né? Não, com os mais velhos eu consigo puxar, tem parece que como se fosse as experiências de base, né? O entendimento de base é mais tem mais fluência, é mais direcionado. O pessoal das gerações mais novas fica um pouco tipo assim, pô, mas do que tu tá falando? Eu não vivi isso, não tenho nem conhecimento, né? E é difícil realmente puxar, né? É possível, mas é como se tivesse que forçar um pouquinho mais para trazer essa. Mas, verdade, você falou um ponto assim bem interessante, uma coisa que eu não tinha pensado em dizer assim, qual que é a geração aqui tem essa, aquela tem a outra, né? Bacana, gostei do insight. Foi Legal. interessante. Débora, e o que você conta pra gente aí da situação atual, um pouco você já falou, mas do que alguns dizem o novo normal, eu não acredito nesse novo normal, né? O que você entende que como é que o mundo vai ficar ali daqui a alguns meses, porque isso aí tem que passar, né? A gente tem que conviver com uma certa dificuldade, né? E isso tem que passar. E você vivenciou, está trabalhando bastante nisso aí, acho que você está ligado aí nos requisitos, nas necessidades do mercado, mesmo não estando diretamente ligado no mercado, né? Mas se atende profissionais. Como é que você vê que a gente vai passar para os próximos anos, né, com essa experiência aí de forma geral aí? Que a gente vai melhorar, vamos permanecer o novo normal, que né, não é novo normal, porque muita gente quer melhorar e usou essa crise para isso, mas não fez a tarefa de casa. O que você entende? Bom, eu acho que o grande X da questão está aí nas pessoas que não fizeram a tarefa de casa, né? Não é de hoje, quem me conhece sabe que eu venho falando que uma das grandes competências que a gente precisa desenvolver, né? Por mais que eu não a tenha, eu preciso desenvolver e buscar é a criatividade, né? Isso é fundamental, eu não preciso ser artista para expressar a minha criatividade, eu preciso pensar de maneira diferente, né? Então, por que eu defendo tanto essa questão do autoconhecimento? Porque a partir do momento que eu me conheço e vejo os meus pontos de melhoria, eu vou buscar onde que eu preciso incentivar, sabe? Incentivar aquele pontozinho, né? E quando a gente fala, por exemplo, de políticas de qualidade, né? Quando a gente tem pontos de melhoria, você vai dar foco naquilo, né? Que é para poder colocar a coisa mais no eixo. Então, eu venho falando já sobre as pessoas pensem em alternativas. O mundo, até puxando aí pelo mundo VUCA, né? A pandemia só veio concretizar algo que já vinha, exatamente, que já vinha acontecendo, né? Um exemplo disso, tá? Eu vinha vendo pessoas próximas, assim, ainda naquele conceito de
é minha única empresa, minha única casa, eu amo esse lugar, né? E eu só penso aqui, né? Tudo bem, não tem nada de errado em você gostar e amar o lugar onde você trabalha, tá tudo bem. Se te faz bem, tá tudo bem. Mas imagine que isso um dia possa mudar. Qual seria seu plano B? Muitas pessoas não tinham um plano B, né? Então eu acho que o momento que nós estamos vivendo é que as pessoas agora elas abriram os olhos assim e falam, putz, eu preciso ter um plano B, eu preciso ter uma outra carta, né? Como que eu vou fazer? E se, né? Então, assim, veja, eu não estou dizendo que as pessoas precisam ir embora das suas empresas ou começar a sair fazendo loucuras ou arriscando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, estejam sempre preparados, porque se você estiver preparado, se o momento mudar, se o vento mudar, você vai saber como conduzir, né? É como um comandante de um barco, né? Se o vento muda, ele tem que estar atento para já dar os comandos corretos para cada um, para poder mudar a direção. É exatamente isso, né? E pensando no mundo VUCA, os ventos, eles mudam. Até então, as pessoas não tinham muito essa coisa, né? Então, o barquinho vai navegando e tá tranquilo. O que o cenário atual traz pra gente é assim, os ventos mudam. E, no caso, nós estamos no meio de um redemoinho agora, né? A gente já não tá mais falando só de um ventinho, a gente tá falando de um redemoinho. Então, qual é o comando que você vai dar para o seu barquinho, né, para a sua tripulação, para você poder acompanhar o rumo desse redemoinho e não se afogar? É assim que eu vejo o dia. Não deixar o barco virar. Nem sempre o porto pretendido não é aquele que a gente vai atracar. É verdade, é verdade. A história mostra isso pra gente, né? Quando os portugueses chegaram aqui, né? Ou pelo menos o que falam para a gente, né? O que falam. A história que a gente vê nos livros não é bem essa que acontece quando a gente vai falar com os historiadores menos céticos, né? Mais francos. É verdade. Mas é verdade. A ideia é pensar que a gente, às vezes é possível, né? E aí tem que ter uma visão de como é que eu mexo na vela, que caminho que eu dou para continuar tentando atracar naquele porto, mas nem sempre ele vai ser possível. O importante é atracar, né? Isso. O importante é atracar. Exatamente. E estar preparado, né, André? Então, assim, ó, se o meu motor falhar, como é que eu vou fazer o barco continuar andando? Estar preparado. E o mais difícil é a gente entender que esse motor somos nós, né? Muitas vezes o motor não vem de fora, né? Ao menos para continuar sobrevivendo dentro do barco, né? Exatamente. Eu gosto sempre de contar uma história pessoal, talvez algumas pessoas que vão ver esse vídeo vão lembrar dessa história, né? Que é assim, eu estudei inglês desde pequena, porque eu gostava do inglês, né? Eu sempre gostei de estudar, não foi algo que foi necessário, mas é porque eu gostava mesmo. E nunca precisei usar até então. E um belo dia apareceu uma oportunidade numa multinacional. Se eu não tivesse o inglês, se eu não estivesse preparada, eu não teria conseguido a oportunidade. E aí, é exatamente nesse sentido que eu falo do barco, assim, você está caminhando naquele barco, e a hora que o motor para, você está preparado para o seu barco continuar andando? Né? Então, você tem que ter lá, tem que ter sua reservinha, deixa a reserva, porque em algum momento você pode precisar. E aí a gente complementa aí o conhecimento, né, com o que a gente estava falando, o conhecimento que a gente temos que adquirir além do conhecimento de si próprio, né? Porque às vezes a gente tem muita comentei contigo, né? Eu não fiz curso de coach, mas aí há muita gente aí, talvez pelo que eu pela divulgação que eu faço no meu trabalho, da campanha de valorização da engenharia, muitas coisas, muitos profissionais me procuram, né? E o cara, não, porque eu quero fazer mais esse curso, não, porque eu quero fazer mais aquele outro, mas eu não sei para onde vou, realmente o cara tá perdido, né? Então, conhecimento é bom,
né? Mas também precisa ter um foco, precisa ter um direcionamento, porque senão a gente pode colocar tudo na mente, né? Tudo, sabe? Mas vamos pegar aquele conhecimento para quê? Né? O cara de manutenção, não, eu vou fazer um curso de palestra. Cara, antes de você fazer um curso de palestra, você precisa fazer um curso de dicção, ver se você tem, como é que se diz, pegada para isso, se você realmente se interessa por isso, né? Eu vejo muita gente realmente perdida no mercado, ainda mais com a quantidade de cursos que tem, online, EAD, não vai lá, ou simplesmente faz o curso por fazer, né? Engenheiro hoje, ou outros profissionais hoje, o cara acaba de sair da faculdade, ele quer fazer um MBA. Aí ele vai lá, MBA, bom, na nossa época, né, Débora? Quando tinha MBA, poxa, olha, um curso que veio lá de Chicago e tal, business, né? Master Business, você precisava de experiência para chegar com outros profissionais para somar experiências, compartilhar experiências e aplicar isso no campo. Às vezes você vai para a faculdade para fazer esses cursos para trazer, para pegar a experiência dos outros e somar a sua, né? Hoje o cara vai lá, não, eu preciso de mais um canudo, mais um diploma. Ele tem um monte de diploma, mas não soma nada. E ele chega lá e não soma nada. Ele adquire, ele pega informação, não é conhecimento. Isso, Falei bobagem no meu entendimento? Você entende Não. isso também? Ele vai lá, ele traz informação, como ele pode pegar no Google, né? Mas ele não traz o conhecimento. Uhum. Informação é uma coisa, né? E eu falo, pessoal, cara, tem um monte de coisa no Google, né? Informação não é conhecimento. Tem muita coisa que você vai ver lá, mas você vai falar, tá bom, eu vi, como é que faz? Como é que aplica? Não dá, você precisa de orientação, você precisa de estudo, né? E eu vejo muito isso, né? Muita gente, não, que eu vou fazer mais esse curso, mais aquele. Eu não tenho, eu fiz muitos cursos, né? Mas eu não fiz ainda a minha pós, por exemplo, eu não fiz uma. E já falaram para mim, fature, você precisa fazer um mestrado. Aí caraca, realmente, eu gosto de falar, gosto de, né? Preciso treinar bastante, né? Para me expressar. Mas, gente, não dá para fazer um mestrado simplesmente por fazer, porque pode ser que um dia surja a necessidade. Pô, tem a vocação, mas, cara, como é que tá, o mercado tá ruim? Não vai agora. É agora a hora de fazer? Tem que se preparar antes, né? Mas quando, por exemplo, no aspecto que você trouxe do idioma inglês, não é um cursinho de 2 anos, né? Não é um cursinho de 3 anos. Inglês é uma coisa que você tem que usar a vida inteira, né? Porque cada assunto tem a sua particularidade, a gente não vive lá fora, né? Eu estudei inglês um pouco fora também, mas é muito diferente, né? Não é, eu fiz cursinho nível 1, nível 2, o cara bota lá no currículo, você vai, né? Então, o inglês é uma coisa assim, que curso eu vou fazer? Eu diria, eu acho que você vai concordar comigo. Cara, antes de fazer o MBA, você fala inglês bem, né? Se vira no assunto, né? Gaguejou e tal, mas você tem que se comunicar. Se Estude inglês comunica. antes de fazer um MBA, antes de fazer um mestrado, uma pós, porque só fazer por fazer para dizer que você tem um monte, né? Um monte de papel, um curso é complicado, né? Sim, eu acho que eles são bons e produtivos quando você tem um objetivo, tá? Por exemplo, você falou do mestrado, né? Se você me permite aqui, eu vou fazer um parênteses. Eu acho que você tem competências para o mundo acadêmico, né? Eu vejo isso. Positivo, é positivo. E acho também que o mundo acadêmico é um mercado que nunca vai parar, né? Ele vai mudar sua forma, mas parar ele não vai. Então, assim, eu acho muito positivo, tá? Então, quando você fala de estar preparado dentro daquilo que é algo que se vislumbra, é ok. Agora, no sentido de só encher o currículo sem ter um objetivo, aí não, né? Agora, a partir do momento que existe um objetivo, sim, eu acho muito válido. Eu mesma, as minhas pós-graduações que eu estou fazendo, elas têm um objetivo, porque eu quero atuar com o envelhecimento
futuramente, né? Então, trabalhar com a questão de saúde mental e envelhecimento. Então, ou seja, tudo acaba culminando exatamente para esse objetivo futuro. Então, acho que quando você agrega conhecimento no sentido daquilo que vai te trazer benefícios para aquilo que você quer, é perfeito. E olhando também além, né? Então, como eu falei, o mercado da educação é um mercado que sempre vai existir, né? Vai se transformar, mas ele não vai morrer, não Sim, é? entendo. É Mas, verdade. Eu acho que esse parênteses que a gente pôs foi importante, é porque muita gente me procura e fala, não, o que você acha de eu fazer um curso tal? Não, que não sei o que, não, que eu vou fazer engenharia EAD, que aí é outro assunto também, né? Gente, para de fazer curso por fazer, achar que um dia você vai aplicar sem approach, sem nexo com aquele assunto, não faz muito sentido, né? E tem muita gente que faz isso, né? Vou não querendo repetir, mas, acabei de fazer a faculdade, é que eu vou fazer agora? Vou fazer um MBA. Cara, mas por que você vai fazer um MBA? Não, porque todo mundo pede, pô, o RH pede, você pode se destacar, às vezes é mais um que você vai colocar ali, porque a sua experiência não vai contribuir, né? Isso é uma coisa assim que muitos profissionais aí, jovens que estão começando no mercado, me questionam. Pô, agora, né? O que eu faço? Estou parado, né? Às vezes compensa mais o cara pegar, deixa eu estudar um assunto em específico, que ele tem proximidade, né? Acho que é mais fácil dele somar o conhecimento e aplicar isso ali um dia. É uma coisa que ele vai ganhar, mesmo que ele não use, mas ele gosta daquilo, né? E às vezes vou puxar algumas coisas paralelas até aqui, acho que para complementar nesse assunto, às vezes não precisa ser relacionado à profissão dele. isso. Eu Então vou ele pegar o faz, gancho agora. te dei um outro gancho? Deu outro gancho. Então, por exemplo, isso não combinamos, hein? Isso não combinamos, hein? Então, por exemplo, o cara tem, vamos dizer assim, vou puxar um exemplo meu, né? Eu, né? Então, pô, o André é engenheiro e tal, não tem recurso hoje para fazer uma aposta. Pô, do que ele gosta? Pô, cara, eu gosto de música, né? Então, bacana, então vamos estudar música, né? Qual é o estilo, qual é o instrumento? Pô, vamos pegar lá e eu digo para você, já mandei link para você, eu sou disc jockey, né? Então eu discoteco, né? Tenho meu aparelho, boto aqui, faço barulho, mas eu peguei e falei assim, não, eu vou trabalhar a mente, e é um hobby, né? Eu acho que é uma necessidade, um assunto, uma outra pauta, né? Nós vamos ficar aqui 3 horas, uma live de 3 horas, né? Quão importante é você ter um hobby, né? Então eu falei assim, pô, não deixa eu me dedicar a esse assunto, cuidar um pouco disso, porque eu cuido da minha mente, trabalho outras características, né? Que é análise, é ritmo, é conta, né? Tocar instrumento tem N características, que é racionalidade, é ouvir, é paciência, né? E é um hobby, né? Acho que misturei um monte de coisa, mas É isso esse aí. esse é o contexto, né? Falou tudo, tudo. Era exatamente isso. Você fazer algo diferente faz todo sentido porque você ocupa a sua mente com algo prazeroso e tira e sai daquele foco, né? Então, uma das coisas, isso é questão de saúde mental. Uma das coisas que eu indico, por exemplo, quando você vai dormir, quer ler um livro, não leia livros técnicos. Leia um livro diferente, uma poesia, um romance, algo que te tire daquele mundo, né? Não que os livros técnicos não sejam bons, mas faça isso numa hora prazerosa, faça algo que te dê, que te traga alguma coisa diferente e prazeroso dentro de você. No seu caso é isso, é a música. Então, aquilo que te agrega, né? Que te dá Não, prazer. lembrando que muita gente fala, pô, qual que é o seu hobby? É beber. Não, não é esse, não, isso não é hobby, Não, isso né? não é óbvio. Hobby é aqui que trabalha a mente. Não, mas eu vou lá, faço um churrasquinho, cara, o que você está agregando à sua mente?
né? Não é se distrair. Faz sentido? Não é se distrair. Você tem que somar alguma coisa de uma caixinha que tem que é pouco utilizada, né? E que te dê prazer, né? Exatamente. E tem essa coisa do você treinar a sua mente. Você treina a mente para o aprendizado de algo novo. Eu tenho 2 exemplos para isso. Eu conheço uma pessoa que ela também é diretora de empresa e ela começou a fazer, uma mulher, ela começou a fazer um curso de corte e costura. Corte e costura. Super desafiador. Imagina, é desafiador demais. Para você fazer corte e costurar, tem que ter uma habilidade danada. E isso estimula o cérebro. Então, a gente tem que procurar essas coisas também. Quem precisa de ideias e dicas, tem um site chamado Eduque, tá? Que ele tem vários cursos gratuitos de costura, culinária, doces, uma série de coisas. Vamos lá, Tá? qual que é o Eduque? Eduque, exatamente. Eduque com K no final. Eduque, KE? Só K, Eduque. Bom, enfim, lá embaixo eu vou colocar o link do meu canal lá no Mixcloud, eu vou colocar o link disso aí, tudo que a gente fala não se perde. Eu vou colocar lá embaixo lá. Bora lá. Então, é exatamente para isso, sabe, Abi? E um outro caso também é de uma pessoa que tem muito gosto por terapias alternativas, fez um curso de massoterapia num determinado momento da vida e fazia assim, sabe, para desocupar a mente mesmo. E a pessoa perdeu o emprego, tem 1 ano mais ou menos, e já estava assim, ficando assim, muito estressada de estar em casa, de não ter o que fazer, e falou, deixa eu tentar, né? E conheceu um colega, o colega tinha uma clínica, e ele começou a ir lá fazer de vez em quando, vou fazer no primeiro momento como hobby, começou a fazer as sessões de massoterapia, e de certa forma está começando até a tirar um dinheiro disso. Então, olha só como... Ajuda, né? É um hobby que é um hobby, um prazer que acaba dando um rendimento, né? É a melhor coisa do mundo. E aí é o que a gente diz, né? Que tem a falácia do mercado, né? Trabalhe com o que gosta, você nunca vai precisar trabalhar. Não é bem assim, né? Porque o trabalho sempre tem desafios, tem desavenças, a gente nunca consegue fazer tudo o que quer, né? Mas é similar, né? É que é uma frase, como é que a gente diz? É uma frase, é uma frase clichê, né? Mas, por exemplo, eu tenho assistido umas palestras do Almir Klink, né? Você conhece o Almir Klink, né? E aí ele fala assim, olha, hoje eu tenho problemas que eu crio os problemas porque eu gosto de resolvê-los, né? Então, eu entendo que os problemas que ele cria para resolver são as melhorias, né? Os desafios que ele cria na própria empresa dele, nos planejamentos dele, para poder resolver, que são coisas prazerosas para ele. Não que não sejam fáceis, não que tragam para ele desafios e chateação, às vezes, né? Mas que faz parte, né? A frase trabalhe com o que goste e nunca precisar trabalhar é um pouco clichê, né? Sim. Mas é fato. É que eu acho que daria para a gente fazer uma frase melhor assim, do tipo, faça o que você gosta e você não precisará ter um emprego, mas o trabalho ele vai continuar existindo. Você só me puxa gancho. Agora eu vou emendar num outro aspecto que eu acho que é interessante também aproveitar que o seu tempo, se você não me falar fature, eu tenho que ir embora, né? Mas, vamos emendar um pouquinho, vamos deixar um número redondo, aí estamos aí com um pouquinho mais de 1 hora de papo, mas é o que eu acho que é muito interessante. O emprego, a gente fala de emprego aqui no Brasil como uma coisa estável, né? Confortável. Não, olha, eu vou lá, bato cartão, saio de lá, viro a chave e um abraço, né? É uma coisa que foi instituída no Brasil, no regime militar, que deu os regimes de 13º, FGTS, mas isso aí, regime militar que deu isso, né? No mundo inteiro, isso não existe, né? Existe no mundo trabalho, né? E aí eu puxo, onde você me puxou esse gancho, que a gente não deve procurar emprego, né?
Porque o que existe no mundo é trabalho. Exatamente. E eu vou mais além, André, eu vou mais além. O emprego, para pensar um pouquinho, acho que quem assistir isso aqui vai começar a enxergar isso que eu estou falando. O emprego limita a nossa criatividade. Porque você se acomoda, você vive em cima de uma limitação e não pensa fora daquela linha de trilho que você tem, né? E aí, o que é comum quando a pessoa tem um emprego, tá? É comum ela sempre terceirizar decisões que deveriam ser dela, né? De novo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo assim aqui que agora vamos acabar, todo mundo vai pedir as contas e vai viver de propósito. Não é isso, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você traz essas transformações para si próprio, né, de ser criativo, de pensar sobre o que faz sentido para você, você deixa de ficar limitado ao emprego e começa a expandir o pensamento, ainda que você esteja empregado. Então, vou puxar um outro gancho aí também, né? Quando você fala em emprego, e aí é dos líderes que a gente estava comentando, né? Talvez a gente faça até uma live, vamos aprofundar, criar uma pauta para aprofundar, que eu acho interessante. Você vê que a gente vai conversando, a gente vai puxando uma pauta dentro do outro, mas vamos dar pinceladas para as próximas. Vamos fazer assim. Eu sou uma pessoa empreendedora, né? Mas não é porque eu sou empreendedora que eu quero fazer as coisas sozinho, né? Eu sou uma pessoa intraempreendedora. Dentro das empresas que eu atuei, nos momentos que eu atuei, eu implementei coisas novas. Quis fazer diferente e melhor. Não diferente porque eu acho que deveria ser diferente, né? Provei por A mais B que tem que ser melhor, né? E aí a empresa, né? E aí volta aquele conhecimento que a gente falou lá atrás, lá, da empresa entender que temos que evoluir, temos que fazer melhor, que um tem que ver o outro, né? Uma visão mais ampla dos times se complementares e fazer a empresa crescer, né? Ter lucratividade, ter lucro, né? Isso aí. As coisas os pontos se conectam, né? Mas às vezes a gente não quer ver ou entende diferente porque teve uma experiência ruim aqui, uma experiência ruim ali. Exatamente, exatamente. Bom você falar do empreendedorismo, porque as pessoas muitas vezes falam assim, porque eu tenho um estilo empreendedor, porque eu vou empreender. Aí você escuta histórias da pessoa que abriu um restaurante e faliu, abriu uma loja de vender celular, faliu, abriu não sei o que, faliu vários lugares. Tem estilo empreendedor? Olha, talvez, pode ser, né? Mas pode ser que não, porque o estilo, veja, o empreendedorismo enquanto competência, ele te dá a capacidade de analisar os riscos, né? Então, eu digo o seguinte, tem muita gente que tem vontade de ser dono do próprio negócio, isso não é empreender. Isso não é a competência do empreendedorismo, né? Se você quer ter seu próprio negócio porque você não quer responder para chefe, tá tudo bem, não tem problema, não tem erro nisso. É um direito seu. Agora, a competência do empreendedorismo, ela pode sim e deve ser usada dentro das empresas, como você usava. Porque é por isso que a gente consegue alcançar maiores resultados. Por quê? Porque você consegue enxergar amplamente, o empreendedor, ele enxerga amplo e analisa os riscos. E isso que você falou, e muita coisa que a gente está comentando aqui, eu entendo que eu tenho uma visão 360 mais ampla, né, para entender, acho que um pouco de tudo disso que a gente falou, ninguém é especialista, né, mas, e você também, né, tem muita gente que tem essa visão 360, né, daqui para frente, com todas as competências que a gente fala, qual é a competência, quais são, vamos dizer, 2, 3 competências que você acha que serão as mais importantes, ou as que vão se diferenciar para o mercado? De trabalho para a vida também, porque hoje nós estamos falando de vários assuntos e os assuntos se mesclam, né? Que o cara que tem uma vida particular boa e não tem uma vida profissional boa,
O cara também não vive, ele tá andando fora do trilho, né? Uhum. Olha, no ano passado, o Fórum de Davos anunciou 10 competências que seriam as competências aí vindouras para o ano de 2020, né? As competências que eu enxergo que serão fundamentais, elas estão dentro dessas 10, tá? Então, ou seja, está tudo muito mais ou menos conectado. Mas na minha visão, Débora, o que não pode faltar de jeito nenhum, e quem não tiver, precisa começar a buscar como, né, como eu vou desenvolver isso, relacionamento interpessoal, tá? Então, isso Soft skill. Soft skill. Essas competências, é tudo soft skill, Tudo soft né? skill. Tudo Então vamos soft lá, skill. soft skill. Então, bora. Relacionamento interpessoal, e eu provo isso por A mais B, por mim mesma, né? Porque as coisas, elas começam a fluir na nossa vida quando a gente acredita nas conexões e põe essas conexões para funcionar, tá? Empreendedorismo, que é essa capacidade de enxergar amplo e analisar risco. Isso é para tudo na nossa vida. Eu diria, o empreendedorismo tem, vou colocar assim, não querendo te interromper, mas só para complementar, isso que você fala de ter várias coisas, empreendedorismo é o pessoal entende de querer fazer, né? Eu vou, nesse aspecto, como a gente está colocando, eu colocaria de desenvolver uma visão 360, entender todo ao redor como tudo funciona. Então tem que ser Exato. analítico, tem que planejar, tem que ter a coragem de executar, e é esse o ponto que o empreendedorismo fala, que é o clichê, né? Então é a vontade de executar. Eu mudaria no meu entendimento, eu colocaria como uma condição diferente, desenvolver a visão 360. Sim. Na verdade, desenvolver essa visão seria alcançar o equilíbrio, né, André? Então, equilibrar. Sim. Uhum. Então, nós temos tendências a sermos mais acentuados em algum dos comportamentos. Então, eu posso ser um pouco mais analítico, um pouco mais executora, ou um pouco mais planejadora, ou um pouco mais comunicadora. Mas isso é uma característica pessoal minha. Só que eu preciso aprender a andar nesses ciclos, nesses comportamentos, nesses modos de comportamento. Né? E isso vai fazer com que eu alcance esse equilíbrio. Né? Tá, então paramos no empreendedorismo, falamos primeiro que é o relacionamento interpessoal, empreendedorismo, de uma forma, num contexto mais amplo. Contexto amplo, isso. Criatividade. Né? Então, assim, é você saber o que você vai fazer com o copo de água. Eu preciso pensar o que ele pode me servir, né? Uhum. E inteligência emocional. E aí, quando eu falo de inteligência emocional, também é um conceito super amplo, né? E a inteligência emocional vai até além, que é eu conseguir enxergar que talvez eu precise de apoio e cuidado emocional para mim mesma, para que eu possa alcançar inteligência emocional. Então, esse cuidado consigo próprio. Tudo isso aí me puxa um ponto assim que até já frisei contigo em outros momentos, outras conversas, né? Que tudo isso sem maturidade, né, pessoal, sem se conhecer, entender as limitações e o que precisa melhorar efetivamente, né? Nada disso é alcançável. Senão é tudo papagaiada, né? Papo de livro, marqueteiro, né? Tudo aquelas coisas que a gente sabe que é chata para dedéu, não faz sentido, não tem fundamento. Sim, verdade, é verdade. E aí eu vou puxar de novo o que a gente começou a conversar lá no início da nossa conversa, que é a questão do coach, né? Apesar de estar banalizado, apesar de já ser um assunto clichê, eu ainda acho que feito com as devidas proporções, feito na medida certa, com os profissionais corretos, né? Eu defendo muito, porque eu acredito que o coach, ele ajuda a pessoa a amadurecer. É Exatamente muito nesse bom. sentido. Eu já fiz, não fiz com a Débora, né? Foram em outros tempos, mas eu já fiz coach, foi bem interessante, me trouxe muitos insights, inclusive até alguns desbloqueios, né?
Isso foi muito bacana. Então, eu acho que nos moldes que a Débora colocou eu também, e que eu fiz, né, não foram os melhores, tá? Foi uma condição bem crítica, mas foi muito interessante. Também eu concordo contigo, de gênero, não é só uma questão de modinha e tal, não sei o quê, porque É, aí vai da situação, entendimento de cada pessoa, né? Mas tem muito a agregar, como a saúde mental que você comenta, que é fazer tratamento. Um negócio meio de doido, né? Você é louco? Vou no psicólogo porque eu sou doido. não, não Não, é. não é isso, né? Isso aí acho que é um estigma aí que também precisa ser mudado. Exatamente. Quer deixar alguma mensagem, Débora? Eu gosto muito de deixar coisas que a gente já conversou aqui, né? Que é quanto mais a gente estabelecer as nossas conexões, quanto mais nós vivermos de verdade as nossas conexões, eu acho que isso nos ajuda a crescer, a amadurecer e enxergar primeiro as nossas limitações próprias, né? E enxergar que eu preciso do outro e que o outro também precisa de mim, né? Eu fiz um post ontem, escrevi um artigo no LinkedIn sobre o amar a si e amar ao outro. E eu vejo que o equilíbrio está aí. Sigam a Débora, vai ter link lá embaixo. Aliás, já me cobraram no outro vídeo. Você tem que dizer para se inscrever no canal. Tem que dizer. Gente, estou começando nesse mundo aqui, né? Vejam, eu estou preocupado com conteúdo, mas, poxa, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, não paga nada para compartilhar, né? Eu acho que a gente falou de muita coisa interessante aqui que Verdade. vale um curso, vale uma Oh, palestra, né? vale a Um pena. bate-papo. Eu complementei, a Débora conhece muito mais esse assunto que eu só estou moldando a situação. Débora, agradeço muito a oportunidade, pelo seu tempo despendido. Eu sei que o seu tempo é curto, é corrida, é família, é trabalho. Mas é um Agradeço prazer. de coração e a gente se fala. Gente, Muito ó, obrigada. dá inscrição, dá Ó, like, né? e compartilha, E compartilha. compartilha. Tá bom? Débora, obrigado. Uma Obrigada. boa semana para você. Gente, até a Até próxima! mais.